Olá, sejam bem-vindos a mais um tutorial Sonicro. E hoje a gente vai fazer o setup do Docker. A gente vai fazer a instalação do Docker tanto em Windows quanto em Linux. Então, só recapitulando brevemente, na aula anterior a gente conversou sobre as principais diferenças entre máquinas virtuais e containers, descobrimos quais foram os problemas que esse tipo de abordagem resolve, né, que é o problema de você fazer distribuição de software com dependências, criar uma unidade única e independente, de que consegue rodar o software independente do ambiente que ela está. E agora, para fazer a instalação do Docker, antes de começar a fazer a instalação do Docker, eu preciso só mostrar brevemente um pouco de teoria, porque existem 3 tipos diferentes de instalação do Docker, tá? Então, para a gente entender um pouco, o Docker ele começou trabalhando só com Linux, então a instalação dele seguia esse padrão. A gente tinha um host Linux, um Ubuntu, por exemplo. Nesse host a gente instala o Docker Engine, né? A gente faz a instalação do Docker, e aí tranquilo, como o Linux já tem o suporte nativo para a criação de containers, né? O Docker ele só está usando esse recurso que o Linux já tem. Essa instalação funciona de forma nativa. E aí, como acontece? Hoje em dia, a gente tem Docker fora do Linux também. É possível instalar Docker no Windows. Mas a instalação do Docker no Windows ela tem 2 variações diferentes. Porque a gente consegue instalar Docker no Windows usando containers Linux ou Docker no Windows usando containers Windows e containers Linux. Essas funcionalidades são um pouco mais novas, a Docker lançou mais recentemente. E aí, só para vocês entenderem, quando a gente faz a instalação no Windows, primeiro você tem que ter, se você for fazer a instalação que usa Hyper-V, que é a instalação mais completa, é a instalação que permite que você suba containers em Windows e containers em Linux, você vai precisar ter o Windows 10 Pro, porque você precisa ter Hyper-V na sua máquina. O Hyper-V ele é um hypervisor tipo 1, né? Ele é um hypervisor que está diretamente é uma virtualização de hardware, né? Que a gente chama de bare metal. Ele é mais eficiente do que o VirtualBox, por exemplo. O VirtualBox ele é um hypervisor tipo 2, né? Ele é um hypervisor de software que você instala ele no seu sistema operacional, enquanto o Hyper-V do Windows 10 ele não é, ele é mais nativo. Por isso ele tem performances muito melhores. Mas não entrando muito no detalhe das diferenças entre os dois, se você tem o Windows 10 Pro, você faz a instalação usando o Docker for Windows com o Hypervisor. Se você não tem, você vai ter que instalar uma outra versão com a versão legado, que é a versão que eu vou demonstrar aqui, porque eu não tenho o Windows 10 Pro. Mas enfim, tendo essas diferenças em mente, vamos começar então o nosso setup de instalação pelo Linux, que é o mais tradicional. Então, legal, para a gente fazer a nossa instalação no Linux, a primeira coisa que você precisa fazer, a instalação no Linux é bem simples, a gente vai entrar em install docker c no Google, a gente vai cair na documentação do Docker. Né? Só para entender, o Docker ele tem a versão CE, que é a Community Edition, a versão da comunidade gratuita, e tem a versão Enterprise. Né? As principais diferenças é que na versão Enterprise você tem todo um suporte técnico deles, entre outras coisas, mas é uma fortuna, então para a gente não precisa. A primeira coisa que a gente precisa fazer, se você não tem nenhuma versão antiga do Ubuntu, você não precisa fazer essa remoção. Tá, então assim, vamos abrir aqui o terminal. É realmente muito fácil, né? A gente vai primeiro dar um apt-get update para atualizar todos os nosso repositório de pacote. Em seguida, a gente precisa instalar algumas bibliotecas dependentes, algumas dependências, né? Que são apt transport, cur, etc. Tá? Então, é só rodar esse comando aqui na sua distribuição. Lembrando que eu estou fazendo a instalação no Ubuntu. Tá? Se você estiver fazendo a instalação em outra distribuição do Linux, você tem aqui na documentação o passo a passo também. Certo, uma vez isso feito, a gente precisa adicionar o repositório do Docker na nossa distribuição. Ok, adicionamos o repositório do Docker. Agora, essa parte de fingerprint não precisa, é só para você validar se foi adicionado corretamente. Aí aqui você tem qual é a sua distribuição? No caso da minha distribuição, a distribuição MD64, que é a padrão. Você simplesmente vai adicionar esse repositório aqui no seu sistema operacional. Um apt-get. Uma vez isso feito, você vai dar um apt-get update de novo.
porque agora ele vai baixar quais são as bibliotecas disponíveis nesse novo repositório do Docker. E finalmente você roda o comando para instalar o Docker CE, o Docker CE CLI e o container de I/O, que são o conjunto de bibliotecas que compõem a instalação do Docker. Uma vez finalizada a instalação, basta agora a gente só validar. Usando o comando docker info, a gente consegue descobrir se o nosso Docker Daemon está rodando ou não. Então você vê que ele está claramente rodando, você vê a versão do Docker e mais algumas informações mais técnicas. Como a gente testa isso daqui? Vamos rodar um container, docker run -it hello world. Vamos lá, sucesso. Ele rodou, existe uma imagem no hub Docker chamada hello world. Quando a gente roda essa imagem, ele simplesmente vai subir um container que vai dar um output nessa mensagem. Então, a gente consegue validar que a nossa instalação no Docker está funcionando. Você vê que no Linux é bem simples, porque a tecnologia de container ela já é nativa do sistema operacional, não precisa ter muita configuração além disso. Bom, então agora a gente vai fazer a instalação do Docker para Windows, tá? Então, se você entrar na documentação do Docker, todos esses links vão estar na descrição do vídeo. Você vai ver aqui que a gente tem a versão para o Windows, né? Que é o Docker para o Windows, só que ela tem uns requisitos de sistema. Você tem que ter virtualização ativa na sua BIOS, você tem que ter uma versão do Windows 10 que seja Pro, Enterprise ou Education, porque essa versão precisa ter o Hyper-V. E com isso, essa é a versão mais completa que você consegue rodar container Linux e Windows, sem precisar de muita firula. Se você tem esses requisitos, você entra no site do download do Docker Hub, faz o login, né? Você é obrigado a fazer login nessa conta, cria uma conta no Docker Hub, faz o login e baixa, ou se não, que é o nosso caso aqui, você vai fazer o download pelo Docker Toolbox, que é a versão legada, a versão antiga. Então vamos fazer o download, eu vou explicar, conforme a gente vai instalando, eu vou explicar qual que é a diferença entre esses dois. Ok, então vamos fazer um download do nosso Docker. Certo, uma vez feito o download, a gente vai fazer a instalação. E essa instalação dele é bem interessante da gente entender o que ele está fazendo aqui. Então vamos lá, vamos tradicional, next. O que a gente precisa instalar? Docker Compose para Windows é legal, VirtualBox a gente tem que instalar, porque esse é o grande tchan aqui deles, né? Só voltando nessa imagem para vocês entenderem melhor o que eu estou falando aqui. O que ele vai fazer na instalação? Ele vai criar o hypervisor aqui, na versão do Windows que não tem Hyper-V, o hypervisor é o VirtualBox. Então ele vai instalar o VirtualBox para você. Dentro desse VirtualBox, ele vai subir uma máquina virtual do Linux, e dentro dessa máquina virtual do Linux, ele vai instalar o Docker Engine. E aí, o que acontece é que você não vai precisar entrar nessa máquina virtual do Linux para mexer no Docker. Essa máquina virtual vai rodar em background. Só que todos os comandos que você digitar no seu CMD do Windows, tipo docker run container x, ele vai encaminhar essa requisição para esse Docker Engine que vai estar sendo executado dentro do Linux, né? Então, basicamente, o que ele cria uma máquina virtual de Linux, instala o Docker Engine lá dentro, e aí sim você faz as suas requisições direto pelo Windows, mas elas vão acabar batendo no Linux. É por isso que só é possível rodar container Linux aqui. Não tem como rodar container Windows nesse cenário sem ser com o Hyper-V do Windows 10. Porque com o Hyper-V do Windows 10 ele não precisa fazer isso daqui, né? Ou melhor, ele faz isso aqui para Linux, só que ele consegue criar VMs, né? Ele consegue criar pequenos containers para Windows também, o que não é o nosso caso. Então vamos dar next na instalação, adicionar binários para path. Esse boot to Docker aí é a ISO da versão do Linux que já tem o Docker Engine preparado, né? É a ISO que ele vai usar para fazer a criação da máquina virtual. Certo, ele fez a instalação. Então, a gente agora tem um Docker Quick Start Terminal. Ele instala na sua máquina. Se você clicar nesse software, o que ele vai fazer? Ele vai preparar a máquina virtual. Primeiro ele vai baixar a ISO. Eu tenho a ISO necessária para criar uma máquina virtual? Não tenho, então ele vai baixar essa ISO. Uma vez baixada a ISO, ele vai perguntar, eu já tenho essa máquina virtual criada? Não tenho. Aí ele vai e cria a máquina virtual usando essa ISO. Uma vez que a máquina virtual foi criada, ele vai dar boot na máquina virtual e aí você vai começar a conseguir usar o Docker no Windows. Então vamos aguardar o setup. Pronto, excelente. Ele já fez o setup da máquina virtual, subiu a máquina virtual e abriu um bashzinho para mim. Lembrando que esse bash não está dentro da máquina virtual, tá? Ele está dentro do meu próprio Windows.
E aqui, inclusive, se eu abrir via CMD, para vocês não acharem que estou enganando vocês, se eu digitar docker info, ele vai retornar as informações do Docker, igualzinho retornou no Linux, né? Você vê que o sistema operacional é esse boot to Docker, que é uma versão específica. Aí se eu digitar, vamos fazer o nosso teste aqui, docker run -it hello world. Ele não foi capaz de achar a imagem localmente, ele vai no registry do Docker, faz o download da imagem e executa o container, gerando o mesmo output que o nosso Linux rodou. Agora, só para entender isso, se você abrir o seu VirtualBox, se não me engano, tem que abrir como administrador. É esse aqui, ó. Ele criou uma máquina default está running, né? Se você abrir ela aqui, você vai ver que você está dentro de um Linux. Se você digitar docker ps -a, para listar todos os containers, ó, ele vai mostrar ali o nosso container hello world que foi executado, né? Então, na verdade, os seus containers estão rodando dentro dessa máquina virtual do Linux, tá? Mas o que acontece aqui é que ele faz essa interface. Então, para você não precisa olhar para isso, você não precisa ficar olhando para aquela máquina virtual. Você vai simplesmente trabalhar nesse CMD aqui, dar o seu docker run, né? E ele vai fazer o download de uma imagem do Ubuntu aqui, vai abrir o bash. Enfim, esse é o tutorial de setup, de instalação. Nesse tutorial, então, a gente cobriu a instalação do Docker for Linux e do Docker for Windows sem Hyper-V, né? Ou seja, o Docker Toolbox. Bom, espero que tenham gostado e a partir de agora a gente vai conseguir nas próximas aulas fazer os nossos experimentos com Docker. Só lembrando que se você usa Docker for Windows no modelo Toolbox, nesse modelo sem Hyper-V, que ele cria uma máquina virtual, toda vez que você desligar e ligar sua máquina de novo, a máquina virtual vai desligar. Então lembre-se sempre de entrar no Docker Quick Start Terminal, que ele vai subir a máquina virtual novamente para você conseguir fazer os seus testes. Obrigado e até a próxima.